Gráfico de Gantt e como ele é usado em gerenciamento de projetos. Se você é novato, veterano aí na área de gerenciamento de projetos, provavelmente você já deve ter ouvido falar do gráfico de Gantt. Embora eles possam parecer um pouco intimidadores, eles mais ajudam do que atrapalham aí na condução das atividades de gerenciamento de projeto. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho aí tudo o que você precisa saber sobre o gráfico, né, desde sua definição, alguns componentes, de uma forma rápida e fácil. Então, você vai, depois do vídeo, descobrir como o gráfico funciona e por que tantas equipes aí de projeto utilizam essa ferramenta para fazer a gestão das atividades. Aí a gente começa a detalhar um pouquinho, entrando na definição e na visão geral do gráfico. Então, o gráfico de Gantt, basicamente, ele é um gráfico de barras horizontais usado em gerenciamento de projeto que representa aí visualmente o plano de projeto, ou seja, todas as fases, todas as atividades que o projeto tem ao longo do tempo. O gráfico, normalmente, ele mostra, né, a linha do tempo e o status de cada uma das fases ou das atividades e os responsáveis por cada uma delas, né? Ou seja fase ou principalmente as tarefas, e quando a tarefa inicia e quando a tarefa termina. Aqui vocês podem vocês podem verificar, né, alguns detalhes daquilo que o gráfico de Gantt permite que você capture, né, de forma rápida dentro da área de gerenciamento de projetos. Então, basicamente, ele vai exibir ou mostrar ou detalhar a divisão do projeto em tarefas, quando uma tarefa começa e quando ela termina, quanto tempo cada tarefa vai levar para ser executada, né? Quem é o responsável por cada uma das tarefas, como as tarefas se relacionam entre elas ou se existe alguma interdependência entre elas, quando alguns pontos importantes, reuniões importantes ou aprovações ou prazos que precisam acontecer, eles são exibidos ou demonstrados no gráfico utilizando um determinado símbolo, né? Como o trabalho está progredindo dentro de um projeto, ou seja, o avanço de cada uma das fases ou tarefas, né? E uma visão aí geral do cronograma do projeto, aí com a data de início até a data final do projeto. Então, em outras palavras, né, o gráfico de Gantt é uma maneira simples de se comunicar aquilo que é necessário entregar dentro de um projeto, dentro do prazo e do orçamento. Então, isso é muito mais fácil, né, para a equipe e as pessoas que estão envolvidas ali no projeto, elas visualizem, as partes interessadas também, stakeholders, enfim, elas consigam visualizar tudo aquilo que vai acontecer dentro de um projeto. Até engraçado, mas é como se fosse uma forma de conter a ansiedade das pessoas de quando cada coisa vai acontecer ao longo do tempo. O gráfico de Gantt, ele é composto aí por oito componentes, né, básicos que você deve considerar para a construção do mesmo. E aí a gente vai detalhar aqui um pouquinho cada uma delas. Então, um dos primeiros componentes é a lista de tarefas, que você consegue olhar geralmente à esquerda do gráfico, né? Ela tem a primeira tarefa, uma tarefa de início, vamos dizer assim, e sucessivamente as demais tarefas que o projeto deve seguir, deve ser executado. Depois você tem a linha do tempo de forma superior em cima do gráfico, né, onde mostra o tempo de cada uma das fases ou de cada uma das tarefas. Isso você pode dividir esse período aí em meses, semanas, dias e anos, aí depende de quanto tempo vai levar o seu projeto. Você tem uma linha vertical na frente das tarefas, que são as linhas de data. Você tem à frente de cada uma das tarefas um marcador horizontal, uma barra horizontal, onde ela representa quando a tarefa deve iniciar, quando ela deve
terminar e o quanto ela já avançou com relação à linha de tempo. Você tem os marcos, que são esses diamantes aqui, geralmente em amarelo, né, que indicam os grandes eventos, como eu mencionei anteriormente, como reuniões ou decisões importantes ou datas que devam ser respeitadas e que não possam ou não podem, né, serem ultrapassadas, vamos dizer assim. Você tem as dependências, que são essas linhas que se conectam às barras uma com a outra, né, que mostra, ou seja, para eu começar uma segunda tarefa, ou uma determinada tarefa, eu tenho que terminar a anterior, ou seja, esse símbolo me mostra que eu não consigo começar a tarefa seguinte sem terminar a primeira. Tem o progresso, que mostra o andamento do projeto como um todo, ou seja, geralmente a gente mede isso em percentual, baseado no avanço ou no progresso que as pessoas estão desempenhando ali em cada uma das atividades, e o responsável, que a gente chama normalmente de recurso, para cada uma das tarefas e ou fases. Tá? Para que serve o gráfico de Gantt no gerenciamento de projetos? Geralmente o gráfico de Gantt eles são aí utilizados, né, para planejar e programar os projetos. Ele é útil porque permite aí simplificar projetos complexos em um plano visual e acompanhar o status das tarefas à medida que o trabalho avança, como eu mencionei. E também, né, ele ajuda aí a acompanhar os prazos, marcos, horas trabalhadas do progresso, para que as pessoas envolvidas no projeto consigam, inclusive, resolver atrasos ou até mesmo excessos que estejam acontecendo ali antes que isso cause algum problema ou impactos dentro do seu projeto. E quem que utiliza os gráficos de Gantt, né? Geralmente eles são utilizados por gerente de projeto, donos de negócio, líderes de equipe e executivos aí em diferentes setores, né? Então, geralmente você tem a construção, engenharia, agências de consultoria, empresas de consultoria, né? Áreas de recursos humanos, manufatura, marketing e eventos, né? Geralmente utiliza, e também o desenvolvimento de software. E quando você deve utilizar o gráfico de Gantt? O gráfico, geralmente, ele é útil para determinados projetos que exigem que você tenha um planejamento e uma lista de tarefas, vamos chamar assim, básicas, né? Então, alguns pontos que são importantes você avaliar se faz sentido ou não considerar o gráfico de Gantt dentro do seu projeto. Se ele tem um prazo rígido, ou seja, eu não posso ultrapassar aquela data, se várias pessoas ou equipes estão envolvidas no projeto e precisam ser coordenadas de forma paralela, se você tem aí um cliente ou um stakeholder que tem essa necessidade de visualizar o projeto na linha de tempo, né, de uma forma visual para identificar quando cada fase do projeto começa, datas de início, enfim, por exemplo, né? Se o projeto tem uma complexidade maior e que exige um sequenciamento de atividades para que ele consiga avançar, quando você tem a característica de equipes de projeto que trabalham em diferentes tipos de projeto ao mesmo tempo, então você precisa ajustar e gerenciar a quantidade de horas que essas pessoas estão trabalhando nos diferentes projetos, né? E aí você tem uma estimativa já mais próxima da realidade quanto cada tarefa pode levar. Então, essas características são algumas que apontam para a necessidade de você ter que elaborar aí o gráfico de Gantt. Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me acompanhem no YouTube e no Instagram, que estão um aqui de cada lado. E comentem, curtam e compartilhem aí o vídeo, beleza? Valeu!